Bom dia a todos. Nós estamos felizes porque viemos aqui nessa manhã mais uma vez buscar de Deus a proteção, buscar de Deus a companhia. Nós queremos ver a face do nosso Senhor e por isso todas as manhãs, ainda madrugada no Brasil, nós vamos ao Senhor, nós vamos aos seus pés para louvar, para glorificar o teu nome, para buscar estudar a tua palavra, porque só assim nós conseguimos ouvir a voz do nosso Deus. Bom dia, minhas amigas, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos juntas para louvar, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós cremos que o Senhor está aqui conosco nessa manhã. Nós cremos na bênção do batismo do Espírito Santo a cada manhã. E agora eu gostaria que nós pudéssemos fazer 2 orações para a gente iniciar o nosso culto. Na verdade, nós já iniciamos, para a gente continuar o nosso culto de adoração a Deus. Bom dia, Lô. Bom dia, Apo. Bom dia, minha querida. Vamos orar, nós duas? Eu faço a primeira e você faz a segunda? Sim. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus, Criador do céu e da terra. Nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez porque queremos buscar a tua face, porque queremos ver Jesus voltando no altos céus. E por isso nós estamos em busca da consagração, em busca da nossa santificação, Senhor. Em busca de fazer tudo para te obedecer, para que o Senhor possa transformar o nosso caráter, porque nós queremos glorificar o teu nome aqui nessa terra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque aprendemos que fomos criados para repovoar o céu. E é por isso, ó Deus, que nós buscamos conhecer mais de Ti a cada dia, porque vivemos no engano, Pai. Mas o Senhor prometeu que nos daria alívio, que nos daria conforto, que nos daria o entendimento que nós precisamos para sermos transformados à Tua imagem e semelhança. Restaura em nós, Senhor, a Tua imagem e semelhança que os nossos primeiros pais perderam no Jardim do Éden. E que, ao passar dos anos, o Senhor tem batalhado para que nós possamos ser obreiros teus, nós possamos ser testemunhas vivas do teu caráter. E aqui nós estamos, Senhor. Nós pedimos a porção dobrada do Espírito Santo nessa manhã, que o Senhor possa nos ungir com teu sangue, com teu Santo Espírito, que o Senhor possa vir nos transformar, Senhor, de mente, corpo e coração. E eu peço uma bênção especial para a tua filha, a tua serva Heloísa, que vai agora terminar conosco, Senhor, o estudo que nós já iniciamos aqui, porque nós necessitamos, Pai. Nós necessitamos saber mais de Ti, nós necessitamos aprender mais de Ti, para que conscientemente, naquele tempo, que chegar o tempo que nós precisamos tomar uma decisão, nós possamos estar lúcidos para escolher o caminho certo, o lado certo, porque, na verdade, o caminho que nós estamos querendo trilhar é o caminho da verdade, é o caminho estreito. Permaneça conosco, Pai, que o Senhor possa se manifestar para nós através da voz de Heloísa, que o teu Santo Espírito seja com ela, Pai, e com cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus, que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Pai, continuando na tua presença, nós te entregamos esse momento em tuas mãos. Os homens fazem seus planos, mas é o Senhor quem dá a palavra final. Nós não sabemos de nada, mas o Senhor é que sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe por que me trouxe aqui agora, neste momento, e a todos os meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda não chegaram, que eles possam acordar para ouvir essa mensagem, que o Senhor também possa ser com cada ouvinte aí no YouTube, que vai ouvir depois essa mensagem,
para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, entregarmos toda a nossa vida a Ti, para que a santificação seja um processo contínuo e crescente em nossos corações. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Nós já estamos já há alguns dias, né, fazendo um estudo aqui com vocês, e a gente começou a falar, né, sobre quem eu sou para Deus. Então, eu vou fazer uma breve recapitulação para a gente poder compreender, né, a linha de raciocínio que a gente quer chegar. Nós vimos, então, que Deus tem uma lupa muito grande. E lá do céu, ele olha e ele vê você aí na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Ele viu você. E ele fala: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, porque assentam-se comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, quando Deus olha do céu, ele não vê qualquer pessoa. Você não entra nessa sala aqui a cada manhã à toa. Você entra porque é o Senhor que está trazendo você aqui. Porque Deus tem uma mensagem para todos os seus filhos. E ele tem um porquê de você estar cada manhã buscando essa consagração. E nós vimos que quem nós somos para Deus? Como é que Deus nos vê? E Deus ele coloca alguns predicados em nós. Ele fala assim: olha, você não é qualquer pessoa, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido, você é propriedade peculiar, você é embaixador, você é atalaia, você é portador de luz. E assim Deus nos vê. Ele nos vê como um povo muito, muito, muito especial. E ele deseja muito que a gente seja homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus, né? Então, é assim que Deus nos vê. E por que Deus nos vê dessa forma? Porque Deus tem uma necessidade de homens e de mulheres, homens que não se compram e homens que não se vendem, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. É isso que Deus espera de nós, agora nos últimos dias. E Deus, então, ele nos deu uma missão. E que missão é essa que ele nos deu? Inclusive, o Espírito de Profecia fala que o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a esse povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. E, meus queridos, pensa, que mensagem é essa que Deus chama de terrível? A mais solene e terrível advertência que Deus já enviou. Ele enviou foi para você. É você que tem essa missão de quê? Ellen White fala que ele, sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus, e ele confiou-lhes uma obra da mais solene importância. Então, irmãos, já teve algo importante para Moisés, para Abraão, para Jacó, para José, para Elias e para os discípulos, todas foram muito importantes, mas não existe nada mais importante do que a pregação das 3 mensagens angélicas. É essa mensagem que vai terminar a pregação do Evangelho. E essa mensagem foi confiada para você. É você que está aí na sua casa, quer na cama, no sofá, na sala, aonde que você esteja, em cima da laje.
É você que vai ter que terminar essa obra. E foi para você que Cristo confiou essa obra. Mas Satanás, ele também lê a Bíblia, tá, queridos? Ele lê o Espírito de profecia. E ele, sabendo que agora, nos últimos dias, os servos de Deus estariam incumbidos com tamanha mensagem, ele se organizou, né, com os anjos das trevas para arrumar coisas que iam deixar as pessoas entorpecidas, que iam deixar as pessoas dormindo, né? E, inclusive, Ellen White, ela fala que as pessoas seriam colocadas no terreno encantado de Satanás, e que nesse terreno encantado lá teria 6 tipos de pecado que estariam dentro da igreja. E nós vimos isso, né? Que era a hipocrisia, o engano, o amor a vestuário, a frivolidade, o orgulho e o divertimento, né? E nós atentamos, então, na última vez que eu falei aqui, sobre o divertimento. E nós falamos aqui sobre alguns divertimentos, né? Que Satanás colocou, que é o TikTok, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, filmes, novelas, séries, festas, tudo isso Satanás ele colocou, né, aí no nosso meio, para quê? Para ocupar a nossa mente, né, para nos distrair, né? Então, Ellen White, ela teve uma visão, né, que eu até citei aqui, aonde Satanás dizia: reunir todas as atrações em redor deles e serão certamente nossos. E não somente disso temos certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Então, por que Satanás está colocando todas essas distrações? Porque ele não quer que você entenda que você é uma geração eleita, sacerdócio real, povo santo. E dentro dessas qualidades que Deus colocou em nós, ele colocou uma, que para mim é uma das mais lindas. Deus disse que você é um depositário da lei de Deus. E Satanás, ele sabia que você tem uma missão, que é restaurar as 3 coisas que estão dentro da arca. Foi isso que nós aprendemos aqui com Odaí. E o que nós temos que restaurar? Então, vamos lembrar? O maná, a vara de Arão e a lei de Deus. Por isso que Deus nos chama de depositários da lei. Porque Deus sabia, né, que a lei, nos nossos dias, ela seria jogada por terra, né? Que o pecado ele ia tomar uma proporção como nunca, né? Billy Graham disse que nós teríamos que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje? Antigamente, o pecado ele não tinha a dimensão que tem hoje, porque hoje nós temos a internet, hoje nós temos a televisão, e o pecado ele está sendo colocado no altar dentro das famílias cristãs, chamada televisão, internet, computador. E o pecado está na nossa mão o dia todo. Quantos jovens da nossa igreja, quantos adultos estão passando horas e horas e horas do seu dia assistindo série? E essa é uma das coisas que tem consumido o povo de Deus. O povo de Deus está ali contemplando o pecado, né? Então, Deus sabia que essas coisas iriam acontecer. Mas o que Satanás, então, ele quer fazer? Ele quer colocar em nós um testemunho frouxo. É isso que ele quer. Não tem problema, não. Deixa esse povo lá dentro da igreja, mas deixa eles com testemunho frouxo. Mas Ellen White fala assim: achamos no grande dia de expiação
Qual é o dia que nós estamos? Ah, isso mesmo, expiação, quando nossos pecados devem, pela confissão e arrependimento, ir de antemão ao juízo. Deus não aceita agora um testemunho frouxo, sem vigor. Então, meu querido, Deus não vai mais aceitar da sua igreja, desse povo que tem que levar uma terrível advertência ao mundo, um testemunho frouxo. E por que o povo está tendo um testemunho frouxo? Porque está ficando no terreno encantado de Satanás. E Ellen White fala, mas Satanás está procurando gradualmente roubar o poder dessa mensagem, para que o povo não esteja preparado para subsistir no dia do Senhor. Mas então, por que Satanás está usando esses ataques para nos distrair? O que Satanás quer tirar de nós? Satanás quer tirar de nós, querido, 3 coisas. Ele quer tirar de nós a identidade. O que é identidade? A identidade é aquilo que me identifica com meu pai e com minha mãe. Então, quando eu nasci, meu pai foi lá no cartório e me registrou. Então, meu nome de nascimento é Heloísa Helena Moraes. Eu nasci no dia 1º de agosto. Eu nasci em Belo Horizonte. Eu nasci às 4 horas da manhã. Então, olha, eu tenho o nome do meu pai. Moraes é o sobrenome do meu pai. A minha mãe tem Rodrigues, eu não tenho Rodrigues. Então, mas eu sei que eu tenho o sobrenome do meu pai. Então, o que me identifica? Mas também o que me identifica? Quando eu olho, né, quando eu olhava, né, porque a minha mãe já morreu, quando eu olhava para minha mãe, eu sou a imagem e a semelhança da minha mãe. Né? Quem me conhece e conheceu minha mãe sabe que eu sou a cara da minha mãe, né? Eu sou escrita minha mãe. Então, a identidade. O que nos identifica com Deus, com o Criador? Apocalipse 14, verso 7. A primeira mensagem angélica, lá fala: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, se eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que me identificar. E a Bíblia me diz que eu sou feita à imagem e à semelhança de Deus. Mas Satanás, ele sabendo que se ele usasse uma estratégia para retirar a identidade do adorador, ele não teria por que adorar. E o que Satanás criou agora para os nossos últimos dias? Para atacar a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica, ela tem 3 ordens. Ele manda temer, porque temer é obedecer. Ele manda glorificar, né? Nós vimos que glorificar tem a ver com aquilo que eu como. E ele manda adorar. Então, quando ele manda adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, na terceira ordem, aqui está mandando adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Para eu adorar qualquer coisa, eu preciso de me identificar. E então, Satanás, ele criou uma arma que tem sido assim, avassaladora contra a primeira mensagem angélica, que é a ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero hoje está falando? A ideologia de gênero diz para a criança, para o jovem, para o adolescente, que você não precisa se identificar com nada. Você não precisa de escolher se você é homem
ou se você é mulher. Você não precisa se relacionar apenas com o sexo oposto. Você pode se relacionar com uma árvore, com a bicicleta, né? Com um boneco, com qualquer coisa. Você não precisa de ser menino e nem precisa de ser menina. Você pode ser menine. E hoje os artistas estão aí divulgando, né, essa terceira palavra que termina com a letra E, né? E isso já está sendo inserido no nosso português. Nem menina, nem menino. É menine. É quando você não se identifica com nada. Eu estive, né, há alguns dias atrás eu estava de férias, eu estava na cidade de Palmas, e eu estava na igreja, e o mensageiro, ele estava contando que ele era professor de uma escola. E lá, nessa escola, que ele dá aula há mais de 20 anos, ele relatou que para cada menino homossexual, tem 7 meninas homossexuais. Eu também contei aqui para vocês que eu estava, né, dando estudo bíblico aqui para uma mulher, e que ela trabalha numa escola como secretária. E lá nessa escola chegou um professor, homem, que dá aula para crianças de 4 a 5 anos, que ele vai vestido de mulher, e que ele e que agora, aqui em Minas Gerais, não sei nos outros estados, mas é proibido pela Secretaria de Educação ter qualquer tipo de homofobia. Se a mulher quiser ir vestida de homem, o homem de mulher, e dar aula para crianças de 4, 5 anos, está liberado. Irmãos, aonde nós estamos chegando? Satanás, ele está criando todo um ambiente para que a lei de Deus, ela seja destruída, ela seja apagada da mente das crianças, né? Então, nós estamos vendo que todo um ambiente está sendo criado para anular os depositários da lei. O que nós somos mesmo? Depositários da lei. E o que o depositário da lei vai ter que fazer? Ele vai ter que chamar o pecado pelo nome exato. Quem é que fazia isso? João Batista. João Batista, ele era o quê? Ele representa o segundo Elias. Elias também chamou o pecado pelo nome. O que nós somos, que nós aprendemos aqui na sala? Nós vamos ser o terceiro Elias. Somos nós que vamos ter que chamar o pecado pelo nome exato. E está sendo criado todo um ambiente para que você seja chamada de intolerante religioso, para que você seja chamada de racista, de legalista, de homofóbico, de preconceituoso, indiferente aos interesses sociais. Por quê? Porque hoje é assustador o que está acontecendo, né? Acho que essa semana foi a semana mundial do LGBT, né? E então está sendo comemorado aquele que nós estamos vendo que os homossexuais estão ganhando uma voz tão grande. Por quê? Porque essa é uma ferramenta de Satanás de anular o depositário da lei. Vocês têm noção que dentro em breve não poderá mais falar que homossexualismo é pecado? O Alexandre pregou aqui sábado passado, né? E ele estava falando sobre os subversivos, que dentro da nossa igreja, né? Chamada nossa igreja, porque não são, né? Existe os subversivos, existe uma página nas redes sociais com 11 mil seguidores, aonde eles proclamam o homossexualismo, que Deus aceita. Irmãos, olha o caminho que estamos seguindo. Para onde Satanás estão levando as pessoas. E olha, Satanás pregou lá no céu, Patriarcas e Profetas fala
que ele disse que os anjos que ficaram ao lado de Cristo, ele chamou a eles dos indiferentes celestiais, que aqueles anjos eram indiferentes aos interesses celestiais. E hoje você vai ser chamado de indiferente aos interesses sociais, né? Então, olha para onde que Satanás está conduzindo o mundo e a sociedade, para que o pecado não seja chamado pelo nome. Se você se atrever a ir na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, em ambientes abertos, se pronunciar, você vai ser considerado criminoso. Aqui em Belo Horizonte, acho que já deve ter cerca de um ano, um jogador de vôlei do Minas Tênis, ele fez um comentário sobre Superman. No dia seguinte, a Fiat, que era o seu patrocinador, cancelou o seu patrocínio, ele perdeu o seu emprego, e quem é hoje o camarada? Não é nada nem ninguém, ele foi execrado pela sociedade. E hoje, irmãos, está sendo assim. Dentro em breve, eu acredito até que vai chegar pessoas dentro da nossa igreja que vão falar assim, eu quero que me case aqui. E aí da igreja não querer. Vai ser talvez criminalizada por isso. Então, Satanás, ele quer tirar do ser humano, a identidade. 2, propósito. Qual é o propósito? Que nós dissemos aqui que você, depositário da lei, vai ter que ter. O seu propósito vai ser pregar as 3 mensagens angélicas. Temei, dar glória, obedecer. E depois as outras 2 mensagens. Se você não prega a primeira, como que você vai pregar a segunda e a terceira? É uma sequência. Então, Satanás, ele quer tirar de você o seu propósito. E o propósito é levar uma mensagem a mais importante. Deus nunca deu nenhuma mensagem tão importante quanto a pregação das 3 mensagens angélicas. E Deus escolheu você, mas ele quer que você não entenda o seu propósito. E a terceira coisa que Satanás quer fazer, ele quer anular a ação do Espírito Santo. Mas por que Satanás está usando todos esses ataques para nos distrair? O objetivo de Satanás é sequestrar a nossa mente. É dentro dela que acontecem as escolhas, as nossas decisões. Tudo que nós temos que fazer se chama decisão consciente. E como isso acontece? Como é que Satanás ele descobriu tudo isso? Por que ele usa, então, redes sociais? Ele está usando aí Facebook, Instagram, filme, novelas, séries, jogos de videogames, festas. Por que ele usa todas essas ferramentas? Porque Satanás, gente, ele não é bobo. E ele sabe que o melhor método de Deus é o melhor método para nós. E Satanás não faz nada. Ele é um xing-ling. Satanás copia. E Satanás, então, descobriu que Deus ele é um pedagogo, que Deus é psicólogo, que Deus é professor, e que Deus tem os melhores métodos de ensino. E ele percebeu, então, que Deus conta histórias. E que dentro das histórias de Deus estão os ensinamentos de Deus para os nossos dias. E como é que Deus conta histórias? Que histórias é essa que Deus deixou para nós? Deus deixou a sua palavra. Deus deixou a Bíblia Sagrada. E é dentro de cada história da Bíblia Sagrada que Deus se revela. Deus revela a lei dele quando você está lendo a história de Caim e Abel. Então, quando você lê a história de Caim e Abel, Deus está mostrando para você um mandamento: não matarás. Quando você está lendo, né,
a história de Davi, você está lendo outro mandamento: não adulterarás. Quando você está lendo a história de Ananias e Safira, você está lendo outro mandamento: não furtarás. Para você não mentir, não furtar. E toda a Bíblia, quando você vai lendo uma história, você vai encontrando a lei de Deus ali dentro. Quando você está lendo uma história, você está lendo sobre o sacrifício de Jesus. E Ellen White fala que o sacrifício de Jesus é a lei de Deus. Então, toda a lei de Deus está ali inserida. É ali que você descobre como que você tem que se comportar para você voltar para casa, voltar para o Pai Celestial. Então, Satanás, ele descobriu que Deus conta histórias. Mas espera aí, se Deus conta histórias, então também vou contar histórias. E Satanás, então, encontrou uma forma de destruir o depositário da lei de Deus. E ele também começou a contar histórias. E aí ele criou um aparelhinho chamado televisão, que, aliás, nós já escutamos aqui na sala com qual objetivo a televisão foi criada. A televisão foi criada, né, com objetivo espiritualistas, para falar com os mortos. Então, meus queridos, e ali dentro Satanás começou a colocar suas histórias. E as histórias hoje de Satanás estão em vários canais. Deus, quando ele conta uma história para você, ele constrói, ele vai colocando um tijolo. É por isso que a Igreja Adventista ela tem como parâmetro para construir uma história desde o rol A, nos pequeninos. Então, os pequeninos precisam de fazer o culto familiar e escutar as histórias, porque desde a meninice, Deus vai colocando tijolo por tijolo. E é por isso que a Igreja Adventista ela nos convida a estudar a lição da escola sabatina, a ler a meditação de meditação, né? Ai, nossa, confundi aqui. Nós lemos o Espírito de Profecia, porque cada coisa que você vai lendo, você vai vendo as histórias que Deus conta, e você vai colocando tijolo por tijolo. Mas Satanás, ele descobriu que se ele contasse uma história, um filme sensacional de Hollywood, que matou 50, e você está lá assistindo o filme, eu podia matar esses bandidos, né? Esses caras são muito mal, tem mais que matar, e matou 50, depois mais 50, e você está lá torcendo para que morra mais 50. O que Satanás está falando? Olha, gente ruim merece morrer mesmo. Merece morrer. E você está ali assistindo e torcendo para que o outro morra. Você está ali vendo um filme, uma novela, uma série, e aí vem aquela mocinha linda, maravilhosa, que tem um marido muito ruim, perverso. O que ele vai colocando ali na sua mente? Ah, ela encontrou o primeiro amor, ou então descobriu, conheceu uma pessoa linda, maravilhosa. E aí você começa a torcer para aquela mulher separe daquele marido, né? E vá ficar com aquele primeiro amor, com aquele príncipe encantado, lindo, maravilhoso. Satanás está criando na nossa mente. Adultere, você tem que ser feliz, não importa como. Se é traindo, se não é traindo, se é separando ou não separando, o que importa é que você tem que ser feliz. E assim Satanás vai construindo as histórias na nossa mente. E nós estamos, então, tendo um testemunho frouxo. Nós estamos, então, ficando no terreno encantado de Satanás. Mas, queridos, 1 Pedro 2,9, lá fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quem é que nós somos, gente?
agora, nos últimos dias. O que Satanás quer produzir? Satanás quer produzir uma geração fraca. Filhos que não resistam à tentação. Lá em Patriarcas e Profetas, página 561, lá fala que Satanás quer produzir uma geração fraca, filhos menos resistentes à tentação. Então, quando nós estamos na frente de todas essas coisas, Satanás está nos tornando cada vez mais fracos e que os nossos filhos não resistam à tentação. Patriarcas e Profetas, página 562, lá fala: o corpo deve ser o servo da mente e não a mente a serva do corpo. Satanás, então, quer produzir o quê? Uma geração fraca, vacilante, uma geração que não vai resistir à tentação. O que Satanás, então, tira gente do sacerdócio real, que é mesmo que nós somos? Sacerdócio real. Lá em Êxodo 28:36, lá relata que os sacerdotes, eles têm uma lâmina na testa. E nessa lâmina lá na testa está escrito a palavra santidade ao Senhor. Queridos, o comentário adventista traz algo assim maravilhoso sobre esse assunto. Lá fala o seguinte, que esta era a parte mais notável e sobressalente da mitra. Era colocada na frente, sobre a testa, e assim atraía a atenção de todos. Talvez ainda mais que o peitoral. Sua posição se tornou o ponto culminante de todo o traje sacerdotal. Essa posição adquiriu ainda mais importância com a inscrição que carregava santidade ao Senhor. A inscrição deu ao povo o mais elevado conceito de religião e apontava para o seu objetivo supremo. Queridos, santidade ao Senhor. Nós somos o quê? Sacerdócio real. O que deve estar escrito na nossa testa? Santidade ao Senhor. Não era à toa que ali o sacerdote tinha escrito na sua testa uma placa de ouro, santidade ao Senhor. Continuando o texto, fala, era um constante memorial de que sem esse elemento essencial, toda adoração seria abominável à vista de Deus. O que tem que estar escrito na sua testa? Santidade ao Senhor. Com relação ao sumo sacerdote, ela lhe ensinava que seu ministério não deveria se tornar mera formalidade, mas que seu objetivo era a consagração da sua própria vida e da vida do povo. Quem nós somos dentro do conflito? Nação santa, sacerdócio real, geração eleita. Se você tem a missão de pregar a terceira mensagem angélica, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, o que tem que estar escrito na sua mente, na sua testa? Santidade ao Senhor. Por que o selo de Satanás vai na testa? Vocês estão entendendo? Por que o selo de Satanás está na testa? Porque o selo do remanescente de Deus vai estar na testa. E ele está escrito, santidade ao Senhor. Como que a sua mente pode ser santa? Se você continua vendo novela, filme, série, assistindo aquilo que não deve, comendo aquilo que não deve. Então, santidade é tudo. É o que eu como, é o que eu bebo, é o que eu assisto, é o que eu escuto. E por que Deus conta histórias? O livro Patriarcas e Profetas, páginas 293. Lá fala que Deus fortalece a nossa fé nos últimos dias é através das histórias. 1 Pedro, então, 2,9, fala que nós somos geração
eleita. Irmãos, eu fui estudar, quando eu estava estudando, Deus foi me dando essa mensagem. Eu tive a curiosidade de procurar o que é uma geração. Uma geração bíblica, ela é 40 anos. Uma geração, para os nossos dias, ela é 25 anos. Ela é 25 anos. Uma geração, a próxima geração, que já é a geração das crianças de hoje, pasmem, ela é 10 anos. Uma geração levava 40, caiu para 25 e hoje 10 anos. O que Satanás ele quer? Qual é a estratégia de Satanás? Satanás, ele sabe que a volta de Jesus está tão próxima e ele deseja ardentemente que não se ache mais fé na terra. Ele está apostando todas as fichas em atrasar a volta de Jesus, pois a próxima geração será uma geração de homossexuais. E homossexuais não terão força alguma para dizer não ao pecado. Satanás, ele deseja retardar a volta de Jesus, como ele fez ali no passado. E nós, como geração eleita, sacerdócio real, embaixadores, atalaias, estamos sendo colocados para dormir, através dos divertimentos. Foi isso que Ellen White viu, 6 pecados. E um dos pecados era o divertimento. E é através desses pecados é que Satanás está sequestrando a nossa mente para retirar santidade ao Senhor. Porque Satanás deseja enfraquecer uma geração que vai terminar a obra e enfraquecer cada vez mais para que ninguém mais ouça. Vocês estão entendendo que essa geração formada com 10 anos, ela não vai ouvir e ela não vai falar, porque vai ter a sua mente sequestrada, completamente sequestrada. Meus queridos, quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? E é isso que nós estamos vendo. Satanás, ele está usando a sexualidade para que o povo não seja fiel. Quando o povo de Israel estava ali prestes a entrar na terra prometida, Baal, Peor, Balaão foi chamado para amaldiçoar aquele povo, mas Deus não permitiu. Mas Balaão era um ganancioso. Então ele disse, falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, não precisa de amaldiçoar o povo, você vai fazer festas e leve o povo para a festa. E depois que o povo tiver ali dentro das festas, você vai colocar mulheres no meio do arraial. E Patriarcas e Profeta relata que aquilo se tornou tão forte no meio do povo que os príncipes de Israel estavam levando mulheres para suas tendas descaradamente e ninguém podia dizer nada. Moisés estava ali tão ocupado organizando a entrada do povo para a terra prometida que não percebeu. Não percebeu o tamanho do pecado que estava no meio do povo de Israel. Sexo. Ellen White, ela diz que nesse capítulo, que eu recomendo que vocês leiam, o capítulo 41 de Patriarcas e Profetas, ela diz que quer enfraquecer um povo, leve sexo para o meio do povo. Se o povo tem sexo à vontade, eles não vão perceber
que eles vão ser adoradores de Baal. O que Satanás está colocando hoje no meio do povo? Ele sabe que nós estamos na porta da terra prometida. E ele está colocando tal qual ele colocou lá em Baal Peor. Ele está colocando no nosso meio hoje o sexo livre, porque o sexo livre, ele vai fazer com que, dentro em breve, todas as pessoas se curvem à besta, assim como o povo se curvava a Baal. Nada é por acaso, meus irmãos. Não é por acaso que a ideologia de gênero ela chegou assolando as escolas, os desenhos animados, os filmes, as novelas, as séries, os comerciais da Boticário, da Marisa e de tantas outras empresas que hoje só fazem comerciais mostrando a homossexualidade. Por que tudo isso? Porque nós estamos na porta da terra prometida. E Satanás, ele quer construir uma geração fraca e vacilante. Uma geração com 10 anos. Se uma geração reduz os seus valores para 10 anos, isso me mostra, queridos, que Jesus está voltando na nossa geração. E é por isso que ele fala, vós sois geração eleita. É você que está aí. Adelma, Alvina, Bárbara, Carolina, Cláudia, Cristina, Dalvani, Dani, Débora, Evanice, Fátima, Patrícia, Joide, Júnia, Margarete, Margarida, Urânia, Míria, Naísa, Neide, Rosângela, Silvânia, Terezinha, Vitória, Iapo, são vocês que Deus escolheu para ser a geração eleita. Eu creio que aqui dentro dessa sala está o povo remanescente de Deus. Aqui está o povo que Deus escolheu para chamar o pecado pelo nome exato. Somos nós, irmãos. Somos nós, queridas, que Deus chamou para sermos esse povo especial que não vai se calar. É você que vai ser o terceiro Elias. Mas para isso, nós precisamos de sairmos do terreno encantado de Satanás. Nós precisamos de entender quem eu sou dentro desse conflito. E eu sou a pessoa que Deus escolheu para uma mensagem, para o final da história deste mundo. Mas para isso eu preciso de ter escrito na minha testa, santidade ao Senhor. É uma placa de ouro que Deus quer colocar na sua testa, sacerdócio real. Você não é qualquer pessoa, você é o remanescente de Deus. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa manhã, porque Ele quer que você compreenda quem você é. Por que ontem a Regina pregou sobre a santificação? E hoje, irmãos, não era eu que ia pregar aqui, a nossa mensageira não entrou. Deus me trouxe aqui mais uma vez para terminar essa mensagem. Para terminar essa mensagem. Por quê? Porque Deus precisa que você compreenda que o processo de santificação é Ele que vai escrever na sua testa, com letras de ouro, santidade ao Senhor. Mas levando a vida que nós temos levado, olhando para as coisas desse mundo, nós não vamos ter isso escrito. Por quê? Porque aonde Deus não escreve, Satanás escreve. E é por isso que nós temos que jogar fora tudo aquilo que é de Satanás. Ah, Heloísa, mas não vai sobrar nada. Não, não é para sobrar nada mesmo, não. É para sobrar a Bíblia, a lição, o joelho no chão. É isso que tem que sobrar agora. É isso que nós temos que fazer. É pegar um pau e dar uma paulada naquilo que está atrapalhando a minha adoração com Deus. Porque Satanás, ele está escrevendo as suas histórias e ele está sequestrando a mente
das pessoas, do adorador de Deus, porque Ele não quer que a gente tenha uma vida plena. Ele não quer que nós entendemos que nós somos adoradores do Senhor. E adoradores do Senhor não contempla nada, 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 nada daquilo que é de Satanás. Que Deus te abençoe. Que você possa hoje entender que santidade ao Senhor é o que Jesus quer escrever na sua testa, com letras de ouro. Porque você não é qualquer pessoa. Você é povo santo, depositário da lei. Você vai ser o terceiro Elias. E é por isso que você hoje tem que assumir de que lado você quer estar. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa tomar essa decisão no seu coração de que você hoje vai também servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Uau! Amém, Senhor, amém. Eu quero ser o terceiro Elias. Eu quero fazer parte desse povo que vai reivindicar a glória do Pai. Eu quero que na minha testa esteja escrito santidade ao Senhor. Louvado seja Deus, Heloísa. Louvado seja Deus por essa mensagem. Vamos agora para os momentos das considerações. Sei que estamos todos a pensar no que ouvimos, né, na mensagem que Deus nos enviou nessa manhã, na exortação que a Bíblia nos traz e que nós estamos agora cada vez compreendendo mais, porque nós estamos aqui estudando e dedicando nosso tempo para compreender as coisas do céu, e Deus tem falado conosco para a honra e glória dele. Vamos fazer 2 orações e mais uma oração cantada. E, por favor, quem poderia orar conosco? Irmã Terezinha, muito obrigada. A irmã Terezinha vai fazer a primeira oração. Mais alguém, por favor? Muito obrigada, irmã Débora. E depois, se tiver alguém aqui que gostaria de louvar o Senhor com uma oração cantada, pode também abrir o seu áudio e louvar. Então, vamos orar. Vamos, Gélia. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Ô Senhor, muito, muito obrigada, Pai. Como o Senhor é bom, como o Senhor nos aconselha, como o Senhor nos alerta, com tanto amor. Ô Deus, obrigada pela mensagem que o Senhor nos enviaste nesta manhã aqui nessa sala. Ó Pai, muito obrigada. Quero agradecer ao Senhor pela vida, Pai, da tua serva, irmã Heloísa. Ela tem se disposto para colocar nas tuas mãos e deixada ser instrumento nas tuas mãos. Obrigada, Pai. Abençoa a vida dela. O Senhor sabe quais são as lutas, quais são as provações dela. Eu peço que seja com ela. Derrama sobre ela teu Espírito Santo. Abençoa a vida dela, o ministério. Faz dela, Pai. Continua fazendo dela uma bênção em tuas mãos, instrumento em tuas mãos. Nós também, Pai, queremos ser mensageiras e mensageiros do Senhor. Nós não queremos, ó Pai, ficar com essa luz, com tanta luz, tanto conhecimento guardado para nós. Nós queremos levar a outras pessoas. Nós queremos ter nas tuas mãos um vaso precioso, um instrumento nas tuas mãos, para sermos usados por ti, para levar para essa mensagem a outras pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás, que ainda estão em trevas e que precisam de receber luz. Nos usa, Pai, nos unge, nos batiza com teu Espírito Santo, por misericórdia. Quero clamar, suplicar ao Senhor, Pai, todos nós que somos mães, somos pais, nós temos filhos, nós temos famílias, nós temos irmãos, genro, nora, netos, como meu caso e caso de outras pessoas aqui, que estamos orando e clamando ao Senhor para a salvação deles. Ó Deus, como dói o nosso coração de compreendermos, ó Pai, a altura do tempo que nós estamos. Nós estamos, ó Pai, na fronteira da Canaã celestial. E quando nós olhamos, ó Pai, para a nossa igreja, Pai, para alguns pastores nossos, também para a nossa família, e vemos eles tão voltados para este mundo, Pai,
indiferente e descuidado, como dói o nosso coração. E às vezes nós falamos, e eles não fazem caso. Mas eu rogo, Senhor, Pai, ouve a oração de cada mãe, de cada pai, de cada pessoa aqui dessa sala que tem clamado ao Senhor por um reavamento, por uma reforma, por libertação, por transformação, por conversão de pessoas que nós amamos e desejamos ver no céu. Pai, atua milagrosamente. Chama, Pai, essas pessoas para um concerto com o Senhor. Reaviva a tua igreja, desperta o teu povo, desperta os nossos amados, Pai, por misericórdia. Ajuda cada um de nós a agarrarmos em Ti, vivemos essa luz que nós temos, ó Pai, e nos ajuda a consagrar e santificar a vida nossa ao Senhor, para que nós possamos ser refletir o Teu caráter e transmitir essa luz para as pessoas que estão em nossa volta. Ó Pai, nós imploramos, Senhor, essas bênçãos e te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo despertar nessa manhã. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paizinho de amor, Senhor, graças te dou porque estamos aqui mais um dia na tua presença. Graças eu te dou, Pai, pela vida, pela oportunidade, Senhor, de mais um dia representarmos o teu amor e a tua graça diante do universo. Senhor, nós somos dignos de tal honra, mas o Senhor nos dá essa graça, Paizinho. Senhor, abre os nossos olhos, nos faz enxergar, Pai, aquilo que tem nos afastado do Senhor. Fortaleça a nossa fé para que dia a dia possamos negar o nosso eu, negarmos os nossos prazeres pessoais e entendermos que viver para a tua honra e para a tua glória é negarmos a nós mesmos, Pai. Senhor Deus, eu te peço, renova a nossa mente. Não nos deixe conformar com essa geração, com as coisas que há no mundo, Pai. São muitas influências. Nossos filhos, nossa família, está tudo muito arraigado na cultura, na vida de cada um de nós, e é muito difícil abandonarmos certos hábitos, Paizinho, mas que o Senhor nos dê a consciência de que isso não lhe agrada. Que o Senhor nos dê a consciência de que isso é abominação aos seus olhos, Pai, para que possamos resistir dia após dia, que possamos, através da tua força, da tua graça, rejeitarmos este mundo e vivermos para a tua honra e para a tua glória. Senhor Deus, visite, Senhor, cada um dos nossos familiares. Senhor, aquelas pessoas pelas quais nós intercedemos. Entre, Senhor, com providência, com libertação. Dai a elas, Senhor, clareza da tua vontade na vida delas, Senhor. Senhor, conhecemos pessoas que precisam tanto do teu alento, de aliviar os fardos, para viver uma vida de confiança e de alegria na tua presença, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não murmurar, a não reclamarmos, a reconhecermos o teu amor, para resplandecer a tua graça, Pai. Nós te oramos, Senhor, não porque haja mérito em nós. Nós te oramos porque tudo vem de ti. Para a tua honra e para a tua glória nós vivemos. E é simplesmente pelo teu poder que nós também teremos forças para enfrentar o inimigo. Ele é um inimigo vencido, caído e derrotado, mas ainda está vivo a nos perturbar, a nos inspirar tristeza, angústias e desmerecimento, mas que seja o Senhor a reconhecer o nosso valor, a exaltar, Senhor, o teu poder em nossas vidas. Que neste dia seja o Senhor a conduzir os nossos lares, seja o Senhor a proteger as nossas casas. Em nome e por amor de Jesus, é que te louvamos e te agradecemos nessa manhã. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim
misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti, contrito. Perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça. Misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado pelas orações, Deus seja louvado por esse louvor. E agora nós estamos nos momentos das considerações, que nós podemos compartilhar o que o Espírito Santo falou no nosso coração através dessa mensagem. Nosso coração está repleto. E agora chegou o momento. Quem gostaria de falar, pode levantar sua mãozinha e partilhar conosco um testemunho ou o que o Espírito Santo falou para nós, uma mensagem de exortação, de amor também. Estamos a pensar. Foi algo muito impressionante que nós ouvimos aqui nessa manhã. Não temos considerações? Oi, Iapo, acredito que está todo mundo aí pensando, né? Pois é, estou pensando a mesma coisa. Também Eu estou acho que pensando. está todo mundo digerindo, né? O que Satanás ele está fazendo com o povo de Deus. Ellen White fala que Satanás não quer cirandar a palha, ele quer cirandar o trigo. O que é cirandar? Quem pessoas aí da roça sabe que quando você assopra, que você põe algo na peneira que você vai soprar, você assopra, é a palha, né? O grão, ele fica. E é isso que Satanás ele quer fazer, ele quer tirar da peneira exatamente o trigo. Nós somos o trigo. E ele quer tirar de nós a salvação. Mas, para isso, Satanás não quer tirar a gente da igreja. Ele quer que você continue lá na igreja, porém frouxa. Ele não está preocupado em te tirar da igreja, não. Ele quer que você fique lá dentro, mas dando mau testemunho. Ele quer que você fique lá dentro, frouxa. Você vai lá no culto, mas volta para casa, chega em casa, opa, hoje tem a série tal, hoje tem um filme tal, hoje tem a novela tal, hoje tem Big Brother. E aí, chega em casa, vai lá, Deus coloca um tijolo, Satanás vai lá e derruba a parede. Quando você fica ali na frente de todas essas coisas. Então, ele quer o povo de Deus lá dentro. Porque 22 milhões de adventistas calados não vai fazer diferença nenhuma.
É o que nós temos hoje, é a estatística da nossa igreja, 22 milhões. Por que que Deus fala de remanescente? Remanescente é 22 milhões? Não. 22 milhões é a nossa estatística, mas não são 22 milhões de adventistas que vão ser salvos. Por quê? Porque o povo está dormindo. E por que que Deus está trazendo a gente aqui a cada manhã? É exatamente para nos acordar, porque Ele não quer que a nossa mente seja sequestrada. Ele não quer, porque o sequestro da mente, ele é tão grave que ele traz a sexualidade depravada para o meio do povo. E hoje, os nossos jovens estão fazendo sexo livremente, em nome de um amor, que foi o que o Alexandre pregou na semana passada, que o que está sendo pregado hoje, Deus te ama e te aceita como você é, pode vir de qualquer jeito. Deus aceita o pecador arrependido. Ele não vai levar ninguém em rebelião para o céu, mas não é isso que está sendo pregado. Então, é por isso que nós precisamos nos despertarmos, né? Porque a maior estratégia de Satanás é trabalhar no coração do adorador, para que ele aceite o que está por vir, o decreto dominical. Ele está trabalhando ativamente para que as pessoas aceitem a adoração à besta. E para isso, a mente tem que ser preparada para aceitar o que está por vir. Então, gente, Satanás ele está dando uma volta. É como se ele estivesse indo em São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, e ele vai dando voltas e voltas e voltas para chegar no mesmo lugar e amarrar o cordão. É isso que Satanás está fazendo. Ele está elaborando uma estratégia para que você não compreenda as verdades presentes, para que você não seja aquele mensageiro que Deus quer que você seja, que você não cumpra o papel que você tem, porque Deus chamou você de depositário da lei. É isso que você é. Você vai ser o guardião da lei de Deus. Quem era o guardião da lei de Deus? Era o povo de Israel. Eram os sacerdotes que zelavam pela lei de Deus. E o que 1 Pedro fala que nós somos? Vós sois geração eleita. Nós somos o povo que vai terminar essa obra. Sacerdócio real. Quem nós somos? Nós somos aquele povo que vai guardar a lei de Deus. O mesmo que acontecia lá em Israel, que os sacerdotes cuidavam da lei, é você que vai cuidar da lei de Deus. Nós não somos qualquer pessoa dentro desse conflito. É por isso que nós, povo adventista do 7º dia, somos aquele povo que vai reivindicar o caráter de Deus. Amém. Amém. Agora, você me fez pensar uma coisa que é verdade. Desde a da época da Idade Média, que houveram aquelas perseguições, e quanto mais cristãos, né, eram mortos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Satanás, então, viu que ele precisava mudar a estratégia, não é? Ele deixou a perseguição para, sim, infiltrar no meio do povo de Deus e colocar ali o engano, e aos poucos, com o tempo, ele foi jogando por terra cada um dos móveis do santuário, né, das verdades presentes e das verdades que Deus levantou no santuário, né, ele foi jogando cada uma por terra, até chegar num ponto que o povo de Deus estava completamente com a mente embotada e já não conhecia mais o verdadeiro caráter do Pai. Né? E ao longo desse tempo, Satanás foi agindo, e o que ele quer de verdade, ele não mais persegue os cristãos, ele não mais tira o povo da igreja, ele não mais quer isso, ele quer trazer o opróbrio para dentro da igreja, né? Então, a estratégia dele agora é essa, é nos fazer ficar no engano, né? Introduzir falsas doutrinas, uma música que não agrada a Deus,
uma oração que não agrada ao Senhor, e assim ele vai embotando a mente daqueles que são os escolhidos, né? E quando a Heloísa falou do remanescente, o remanescente é um pequeno povo, por conceito, não é? É um pequeno povo. Então, nós precisamos estar acordados, nós precisamos estar atentos, porque o que Deus quer fazer é restaurar a imagem e semelhança dele em nós, né? Mas como a Heloísa bem falou aqui, só vai poder ser restaurada a imagem e semelhança de Deus em quem estiver buscando, em quem estiver com o coração contrito, em quem estiver jejuando e se derramando aos pés do Senhor com verdadeira contrição de coração. Irmã Naísa, a senhora tinha a mãozinha levantada, ainda quer falar? Depois a irmã Miriam. Pronto, a irmã Naísa não responde, então a irmã Miriam, por favor, querida, bom dia, seja bem-vinda, pode abrir seu áudio. Depois a irmã Naísa, se quiser falar, ela pode levantar a mão de novo. Bom dia, Iapo, bom dia a todos, né? A Heloísa falou uma coisa aí interessante, porque a igreja tem muita gente, mas nem todos que estão ali também foram colocados por Deus, né? Satanás tem representantes. E ele irou-se contra a igreja, mas ele foi fazer guerra, foi só contra um resto. É um pequeno povo. Não são todas as pessoas. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que Jesus falando assim, eu estou à porta e bato. Se Jesus está batendo, ele está do lado de fora. Está do lado de fora do nosso coração. Agora, Satanás não bate. Satanás entra, invade a nossa casa. E às vezes, muitas vezes, eu tenho convidado Satanás para dentro da minha casa, porque quando eu dou liberdade para ele, colocando dentro do meu lar coisas que desagradam ao Senhor, expulsando os anjos do Senhor dali, Satanás tem total liberdade para entrar, sentar, assistir TV comigo, comer comigo, né? Todas as práticas que são indignas, né? E terríveis abominações aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor. Satanás senta e ele se deleita. A palavra do Senhor diz, eu não me lembro, irmãos, o livro, mas eu já li, onde diz assim que em toda reunião Satanás se faz presente. Então, eu tenho visto muito, é triste, mas eu tenho visto muito pregadores, às vezes, fazendo ligações no sermão com heróis, com pessoas de personagens, assim, né, fazendo alusões àquilo ali, e hoje à noite vai começar tal série, e isso é terrível, porque é um lugar onde devia ser usado para a gente falar de Deus e falar muitas advertências, que é o que a gente está precisando, que eu preciso, né, de ouvir, olha, é isso aí que a Heloísa falou, você é santo, santidade ao Senhor. A gente, muitas vezes são usados ali os púlpitos para fazer chacota, piada, né, onde o Espírito de Deus se entristece e Satanás se deleita com isso, porque o povo não está preocupado. A gente está vivendo dias como se Jesus não fosse voltar agora, que tem tempo ainda, que eu vou me preparar, eu vou ter tempo de sobra para fazer, quando na verdade não é assim, né? Deus tenha misericórdia de mim. E eu falo sempre com meu filho, né, que é quem mora comigo, as outras eu falo, mas eu não tenho aquele poder de influência, mas dentro do meu lar eu ainda sou voz. Que eu não quero Satanás dentro do meu lar. O meu lar é um lugar onde Deus habita. É um lugar onde Deus é bem-vindo. E não dá para habitar as duas pessoas. Se o diabo está, Deus não está. Não pode Deus habitar num lugar onde o diabo está. Então, eu tenho que retirar as coisas que desagradam a Deus, para eu estar agradando a Deus, e o diabo não querer ficar, porque o diabo não vai querer ficar no lar onde Deus é honrado. Ele não vai ficar. Ele pode até chegar, mas quando ele vê que Deus é honrado no meu lar,
ele não vai querer ficar. Então, honremos a Deus no nosso lar. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim e me ajude a honrar a Ele no meu lar, da minha vida, lógico, né? Mas o meu lar, que Deus seja soberano no meu lar seja um lugar agradável, não para Deus visitar, mas para Deus morar na minha casa junto comigo, com a minha família, para que o diabo não tenha nem pensamento em chegar na minha casa e muito menos fazer morada ali. Deus abençoe a nós e essa mensagem, né? Amém. Obrigada, irmã Miriam, desculpa, obrigada. Agora é a Débora que está aqui com a mãozinha levantada. Seja bem-vinda, Débora. Muito bom dia. Bom dia. Eu estou aqui a refletir na mensagem e a pedir a Deus assim, Senhor, como eu faço essa realidade na minha casa? De quando eu consigo, eu venho lutando muito para fazer uma reforma alimentar. Só que quando a gente mora numa casa dividida, a luta ela é maior. Não dividida por estar totalmente contra os princípios, mas essa questão da permissividade. Eu estou na igreja, mas tudo me é permitido. E quando espiritualmente a pessoa não tem esse discernimento, quando o outro quer fazer isso, quer, né, igual já disseram aí, vira motivo de chacota e tudo, quer ser santo demais, essas questões assim, a pessoa não tem o discernimento espiritual, porque não entende o porquê que aquilo vai ser importante. É a renovação da mente que não aconteceu para acontecer a aceitação. Porque eu preciso entender que isso é necessário para a minha vida espiritual, e quando isso entra em prática, eu percebo que realmente é isso que Deus quer da minha vida, e aí eu vou lutar e me esforçar por isso. É um pesar no meu coração todos os dias quando eu vejo os meus filhos, né, participando de coisas que não, alimentando de coisas, pega, leva para churrascaria, e várias outras questões, né? E será se o falar, o importunar, será se eu vivo esse conflito? Até onde o meu silêncio e as orações vão fazer mais efeito, o meu tratar com amor, o meu falar, meu filho, é melhor isso, do que... Ou realmente eu tenho que ser firme, não vai ser assim, ponto, porque tem que ser assim. É muito complicado. Eu peço a Deus todos os dias que me ajude porque assim, eu já tentei de algumas formas tirar algumas coisas de casa e isso causou muito transtorno. Eu sei que os transtornos virão e a gente precisa enfrentar, né? É necessário, assim. Agora, quando a casa é dividida, o negócio fica difícil, muito complicado. É só a força do Senhor mesmo para dar para a gente aquela sabedoria de saber quando falar e como falar, né? Porque eu acho que tudo está por aí, né? O lugar e o como se faz é o que vai fazer a diferença. E não desanimar na perseverança de todos os dias. Hoje eu não dou conta, mas amanhã eu vou tentar, né? E existem outras questões muito sérias que é só a misericórdia de Deus para poder ajudar a gente a conviver com aquilo que é abominável. Porque, enfim, estamos convivendo com o que é abominável. E a gente, eu, Débora, estou entendendo que eu expressar essa ojeriza em relação a essas coisas, isso cria um comportamento de rejeição de quem acha que é normal, né? Não faz a pessoa se conscientizar de que aquilo está errado, simplesmente cria um ódio contra a pessoa e não contra o fato, as coisas que estão fazendo, né? É só Deus mesmo para dar a gente o amor, a misericórdia,
o acolhimento, para a gente dividir, né, as práticas das pessoas e do dar a entender. E, ai, irmãs, orem. Orem Ô, pela minha Débora, casa, porque é uma luta eu estou todos os dias. entendendo a angústia sua de mãe. Mas uma das ferramentas que Deus deixou para combater a apostasia do lar foi o culto familiar. Porque quando você faz o culto familiar, é nesse momento, nas histórias que são contadas, é que você coloca a vontade de Deus sobre a rebeldia, sobre a desobediência. Então, por que Deus falou que o povo tinha que adorá-lo? Pela manhã e pela tarde. Olha como que Deus era sábio. Deus mandou o povo fazer o culto familiar de manhã e à tarde. O culto não tem que ser um culto de 3 horas, de 2 horas. É um pequeno culto aonde pela manhã o povo pediria a bênção e pela tarde pediria perdão pelos pecados. Pela manhã pediria proteção para não pecar e à noite eles pediriam perdão pelos seus pecados. O culto familiar é a maior ferramenta que o pai tem com as crianças, com os adolescentes, porque em cada história estudada, o pai e a mãe vai falar assim, olha a história de Davi. Sabe por que Davi aconteceu isso e isso com ele, com os filhos dele? Olha o que aconteceu com os filhos de Davi. É porque eles desobedeceram. E Jó, sabe, Débora, ele pedia perdão pelo pecado dos seus filhos. Pecados que ele nem sabia se os filhos haviam cometido ou não, ele pedia perdão. Então, nós como pais, né, como mães de crianças e adolescentes, primeira coisa que a gente tem que fazer, culto familiar. Por que hoje as famílias estão desmoronando? Porque o culto se perdeu dentro da casa. Então, se a gente não reúne para adorar a Deus, você pode ter certeza que alguém vai ser adorado, que não seja Deus. E se as coisas estão tomando uma proporção que você não tem controle, então busque de Deus, aquele que é o dono da sabedoria, para te dar discernimento o que fazer quando você já está perdendo as rédeas desse controle. Deus é a fonte da sabedoria. E a Bíblia fala que não é por violência que nós conseguimos nada, mas é pelo amor. Porque a violência, o rigor demais, atrai também um sentimento ruim no coração dos filhos. Então, tudo isso tem que ser resgatado, né? E a mulher, ela é sábia. A mulher virtuosa, ela é sábia e ela pode conduzir as coisas de uma forma que ela traga a família para o lado dela. Né? Então, você quer resgatar? Hoje vai ter um lanche especial para esse culto. Nós vamos falar sobre esse assunto no culto. Vamos estudar esse assunto no culto. No culto da manhã, você pode ter 15 minutos, mas pega o culto da noite, vai estudar um tema, um assunto que a família possa se despertar. Não sei, pede a Deus sabedoria que ele vai te mostrar, tá bom? Amém. 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 Obrigada, Elu. Obrigada por esclarecer, né, essa angústia da Débora, que também é da maioria de nós, mães e pais. A irmã Vitória tinha levantado a mãozinha. Irmã, a senhora ainda quer falar? A Débora, a minha questão era a mesma que a Débora colocou, e a resposta da Elô foi para mim. Aí eu já me senti contemplada, já. Essa angústia, realmente, o que fazer, né, quando a gente vê que muitas coisas, né, que do inimigo estão no nosso lar, como fazer? Aí a Elô já respondeu aí. Obrigada. Amém. Deus seja louvado.
Amém. Por isso que é importante, né, as nossas considerações, porque muitas vezes a dúvida de uns é a dúvida de outros e a gente consegue aqui contemplar, né, aquilo que a gente às vezes está guardando no nosso coração há muito tempo e de repente Deus envia uma resposta. Louvado seja Deus. Irmã Miriam, Amém. bom dia de novo, querida. Fique à vontade. Fechou seu áudio. Meu microfone não queria abrir. Agora sim. É rapidinho, só essa angústia da Débora e da outra irmã aí, algumas, não sei quantas estavam em um culto um tempo atrás aí, que eu chorei copiosamente por causa disso em relação à minha filha. Agora, a gente não pode deixar de falar, tá, queridas? Não pensa que o amor, trata com amor e tal, mas o amor também repreende. Não tenha um espírito de covardia, principalmente dentro do seu lar. Fala, não com imposição, mas fale, mostre, assim diz o Senhor, porque Eli perdeu os filhos porque ele não advertiu o pecado que os filhos estavam. Eu quero até agradecer, tá? Dar um testemunho aqui, porque eu falei que eu tinha parado de falar com a minha filha, a questão das unhas pintadas, né? Uma pessoa que toca instrumento na igreja, e para a honra e glória do nome do Senhor, falei, ela ficou com raiva, mas eu falei, chorei com ela, orei, e louvado seja Deus, pelo menos por enquanto, né? Ela não está pintando as unhas, estou muito honrada, muito grata a Deus e muito agradecida aqui, porque vocês colocaram que iriam orar, e vamos orar mesmo, queridos, pelos nossos filhos, e não deixemos de falar, porque se a gente não falar, o diabo está falando. Amém. A gente tem que fazer exortação, mas a sabedoria que vem do céu nos ajuda a fazer isso com amor, né? Eu me lembro até hoje, o dia que a Belinha veio aqui na sala, fez uma pregação de exortação à igreja, palavras muito sérias, mas ela usou de um amor tão grande, tão sincero, que é o amor de Deus, para falar conosco, que a gente saiu assim, repleto e agradecido por aquela exortação, né? Eu tinha uma professora na universidade e ela era conhecida como muito brava e todo mundo tinha medo dela porque ela falava as coisas e ela era muito dura, mas todo mundo queria trabalhar com ela, todo mundo queria fazer estágio com ela, porque apesar da rigidez dela, ela era amorosa. E ela falava com amor tudo que ela tinha que falar e a gente acabava aprendendo muito mais. Então, todo mundo queria estar perto dela. Então, nós precisamos não deixar de falar, mas precisamos pedir do céu, o que a irmã Miriam falou, mansidão e amor nas nossas palavras, né? Muito bem. Nós estamos já com o tempo avançado, não vejo aqui nenhuma mãozinha mais levantada, mas tenho certeza que nós vamos continuar aqui a pensar, né, em tudo que nós ouvimos aqui hoje, agradecer a Deus por esses momentos aqui juntos. E agora nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Quem poderia orar para nós, para a gente terminar? Eu posso orar. Amém, irmã Miriam, muito obrigada. Então, vamos orar. Amoroso Deus, grandioso Pai, louvado seja o teu nome aqui nessa igreja virtual. Louvado seja o seu nome no nosso lar. Louvado seja o teu nome na nossa vida. Ó Pai amado, quão grande é o teu amor para conosco. O Senhor continua a falar conosco, se preocupar e cuidar de nós, porque o Senhor não quer que nós venhamos a perecer. O Senhor quer nos salvar. Às vezes nós caminhamos para longe de Ti, ó Deus, mas o Senhor vai atrás de nós. Obrigada, Senhor, por essa mensagem que o Senhor mandou, completando assim. Já por 3 vezes a irmã tem falado essa mensagem. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor repete porque o Senhor quer que nós aprendamos, o Senhor quer que nós colocamos em prática. Olha para mim, Senhor, é o que cada uma de nós está dizendo nesse momento. Olha para o meu lar,
Veja o que há no meu lar, ó Deus, que atrapalha a tua permanência. Dá-nos poder para retirar, Senhor. Nós não conseguimos por nós mesmos, mas o Senhor prometeu que o Senhor nos daria da tua força e do teu poder. Compartilha conosco o teu poder, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, para que nós venhamos a retirar tudo que desagrada aos seus olhos, tudo que desagrada aos seus ouvidos. Nós queremos honrar ao Senhor verdadeiramente em nosso lar. Ó Pai, nosso coração fica angustiado porque nós olhamos, muitas coisas nós vemos e nós sabemos que aquilo não é agradável ao Senhor. Muitas vezes nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos contemplam, ouvem aquilo que não agrada ao Senhor. E se não agrada ao Senhor, agrada ao seu inimigo, ao nosso inimigo. Ajude-nos, ó Pai, dê-nos sabedoria para falar. O Senhor diz que repreende e castiga aqueles que amam. O Senhor faz isso conosco. Ajude-nos a fazer também com toda sabedoria, com todo amor, com toda mansidão. Ajude-nos, ó Deus, por favor. Ajude-nos a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui. Nós não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser praticantes. Ó Pai amado, eu peço ao Senhor por cada um de nós que está aqui, por aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem através da internet. Conceda, ó Pai, a todos os seus filhos poder para poder ser santo ao Senhor. Nós queremos ter na nossa mente, na nossa testa, que nós queremos representar o Senhor bem, queremos que as pessoas olhem para nós e vejam o seu evangelho através da nossa vida. O desejo do nosso coração, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, nesse dia, para vivermos uma vida santa hoje. Perdão, ó Deus, perdoe-nos por, às vezes, fazer aquilo que entristece ao Senhor e o teu Santo Espírito. Cuida da nossa família. Nós queremos, ó Pai, ver a nossa família reunida de pé. Nós queremos, quando o Senhor Jesus regressar nas nuvens do céu, nós queremos ser reconhecidos por Ele. Dê-nos um dia feliz, ó Deus. Dirija os nossos passos, dirija o nosso falar. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Viver por Cristo, a vida verás, servi-lo em amor, no mundo falas, fiel ao que ordena a voz do dever. Eis o caminho de um
Amém. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Louvado seja o nosso Deus. Vamos sair da sala hoje com esse verso e vamos pedir ao Senhor que nós queremos ser um evangelho vivo aqui nessa terra. Que nós queremos ser aqueles que vão jogar a acusação de Satanás no pó e dizer que o nosso Deus é puro, santo, verdadeiro, que a sua lei é santa, justa e boa. Um bom dia para todos e até amanhã. Bom dia para todos, bom dia. Bom dia, dona Urânia. Deus nos abençoe nesse dia. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Bom dia, até amanhã, Boninha. Até amanhã, tia Neide. Bom dia, que Deus nos abençoe. Amém.